Boa noite, a graça e a paz de Jesus aí a todas e a todos. Prazer rever alguns, prazer ver alguns pela primeira vez também, né, gente que não se conhece. Eu sou o Zé Renato, como disse pastor Wellington, amigo querido. Sou da Igreja Batista Getsemane e atuo, além do pastorado, na docência, né? Sou professor de ensino médio, ou seja, eu tenho a paciência de Jó, né, para conseguir aguentar os adolescentes. Se tem algum aí, não conte para os outros, foi só uma brincadeira. Mas também sou professor de teologia em seminários, né, alguns seminários. Minha formação é em teologia, pela Faculdade Metodista Isabela Hendricks, e eu atualmente também estou fazendo agora uma nova graduação em pedagogia. Espero elaborar alguma discussão possível aqui para que haja crescimento de ambas as partes, tanto de vocês quanto minha, e espero que seja útil, né? Conhecimento é bom no sentido de curiosidade, mas ainda melhor no sentido de utilidade, que ele tenha alguma serventia na sua vida, na sua história, né? Bom, o assunto que nós vamos abordar de forma principal nesses 4 encontros vai ser cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã é uma matéria que foi muito comum nas cadeiras ou nas grades de horário dos antigos seminários teológicos. Por que dos antigos? Porque houve uma grande mudança nas estruturas de seminário teológico com o tempo. Hoje, raramente você vai encontrar um seminário nos moldes... Obrigado, pastor. Raramente você vai encontrar um seminário nos moldes que se tinha antigamente, que era um molde de seminário diário, ou seja, você tinha aula todo dia e o ano todo. Então tinha uma carga horária muito extensa. E aí tinha uma das matérias lá no seminário, se chamava Cosmovisão Cristã. Mas com a mudança disso, e qual foi a grande mudança? Que a maioria dos seminários foi para um dos 2 caminhos. Ou foi para o caminho da redução da grade de carga horária, fazendo com que diminuísse o período de aula, tanto em número de dias quanto em horas de docência, né? Então, algumas matérias foram sendo ou tiradas do seminário, ou foram sendo acopladas, foram sendo colocadas juntas. E aí, essa matéria é uma matéria que você basicamente não vê ela nas grades. Ela está dentro de teontologia, que é uma matéria que tem no seminário, ou doutrina da revelação, e por aí vai, tá? E o outro caminho que os seminários pegaram foi virar faculdade. Aí virou faculdade de teologia. E na faculdade de teologia, você não tem a disciplina de cosmovisão cristã. Você tem a disciplina de cosmovisão, onde você estuda várias cosmovisões, inclusive a cristã. Certo? Então, por um lado, foi bom, né, todos os ganhos, mas por outro lado, se perde um pouco esse assunto. Muitos seminários trabalham com cosmovisão cristã como uma pós-graduação, né, ou uma especialização depois, mas não tem mais essa prática de a gente ter a disciplina de cosmovisão cristã mais. Porém, eu ainda peguei o finalzinho dela, e lá quando eu comecei a dar aula, foi uma das primeiras matérias que eu acabei lecionando. E aí, quando eu vi que ela acabou nos seminários, eu resolvi elaborar um mini curso de cosmovisão,
que eu trabalharia ele sempre que tivesse uma oportunidade como essa, onde me fosse dado a prerrogativa de escolha do tema, que eu acho que é um tema necessário, relevante, e que acaba que não está sendo tão mais falado dentro das escolas de teologia. E quando o pastor Wellington entrou em contato comigo, então eu prontamente ofereci o curso, ele gostou da ideia e casou-se o porquê dessa disciplina hoje, certo? Queria falar, antes de entrarmos no assunto, também sobre a bibliografia. Vocês vão receber, né, a apostila de vocês, aí, que vocês seguem de acordo com o que eu vou ministrar ali também. Mas eu recomendo um livro sempre, né, pelo menos um, né? Mas a base bibliográfica da minha fala com vocês aqui é um livro de um autor chamado James Sire, escreve S-I-R-E, James Sire, né? Mas fala Sire, James Sire, e o livro chama O Universo ao Lado. É um livro famoso, já clássico, de cosmovisão cristã, e posso ainda oferecer alguns outros livros que são um pouco mais difíceis. E cosmovisão não tem livro fácil, tá? Se você achar o do James Sire difícil, creia, é um dos mais fáceis. Mas posso indicar, se você precisar, deixo aqui de nome, de bate-pronto que me vem à cabeça, dois. Um livro chamado Filosofia e Cosmovisão Cristã, do autor William Lane Craig, autor reconhecido, e um outro livro de cosmovisão também, que eu acho, esse o mais difícil de todos, mas se você for animado, é de um autor chamado Alvin Plantinga, Deus, a Liberdade e o Mal, em que ele vai tratar basicamente de cosmovisão cristã. Tá? Então tá aí, falas, indicações, livros, beleza? Bom, antes ainda, já entrando na matéria, mas antes de entrar no slide, talvez a primeira pergunta que a gente tenha que se fazer, tá, você falou, mas o que é cosmovisão, né? O que é cosmovisão? Quando você fala a palavra cosmovisão, o que tem que vir à sua cabeça? Qual é o conceito que está sendo trabalhado aqui? E existe uma discussão para tratar isso, que é, cosmovisão é uma matéria própria, é um assunto próprio da filosofia, da teologia ou da religião? Em qual perspectiva esse conceito ele nasce? Ele nasce entre os filósofos. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando de filosofia. Ele nasce entre teólogos ou ele nasce entre religião? E a verdade é que ele não nasce em nenhum dos três, ou se você preferir, ele nasce nos três. Ele é composto das três perspectivas. Porque todo filósofo trabalha a sua filosofia a partir de uma cosmovisão, todo teólogo trabalha a sua teologia a partir de uma cosmovisão, e todo cientista da religião trabalha a sua religiosidade a partir de uma cosmovisão. Então, na verdade, não é nem que ela nasce, é que ela é a base sobre a qual as filosofias, as teologias e as religiões se estruturam, crescem e ganham corpo. Cosmovisão é de onde vem tudo que a gente pensa. Sendo assim, ela seria então uma matéria própria, e aqui vai um outro palavrão, ela seria uma matéria própria da epistemologia. O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento. Então, cosmovisão é um assunto que a gente está falando de onde é proveniente o conhecimento que a gente adquire. E quando você estuda a epistemologia, que é
geralmente estudada na filosofia, né? Mas tem também nos outros ramos. A gente aprende, aqui eu não quero ficar me alongando nessa introdução filosófica do conhecimento, mas só o básico aqui para a gente ter uma luz. A gente aprende que o conhecimento, ele tem correntes diferentes de pensamento sobre como que a gente adquire o conhecimento de alguma coisa. Os mais famosos, as correntes mais famosas, são 3 na filosofia. A primeira é chamada de racionalismo, e ela acredita que são os principais filósofos que defenderam as correntes racionalistas na antiguidade. Foi o Platão, na Grécia, e na modernidade você teve o René Descartes, lembra do plano cartesiano da matemática, né? O matemático René Descartes. Eles dois defendem a seguinte ideia, de que nós somos seres humanos dotados de razão, né? Uma certa sabedoria, ou racionalidade, né? E essa razão, ela já vem embutida na gente algumas ideias que são conceituais, que são inatas, que é o nome, ou seja, que a gente já nasce com elas e que quando a gente tem contato com o que é exterior a nós, essas ideias que já estão presentes na nossa razão, elas são desenvolvidas pela razão, elaborando o que a gente conhece como conhecimento. Se ficar muito confuso, eu falo de novo, tá? Então, racionalismo. Empirismo é a outra corrente. O que é o empirismo? É a ideia de que não ela sabe que nós somos racionais e tal, mas não é a razão que elabora o conhecimento. A razão, ela só interpreta o conhecimento. Porque o conhecimento ele é gerado a partir das experiências. Então, por exemplo, eu só conheço água porque eu tive uma experiência com a água. Ou eu me molhei, ou eu tomei. Porque se você só chegar para mim, falando de algo que eu nunca vi, que chama água, e tentando me passar conceitos sobre esse algo, sem eu ter uma experiência, o que eu vou ter é no máximo uma abstração da água, mas eu não vou conhecer a água. Conhecer para um empirista carece de experiência. Aí os maiores nomes para você depois fingir que você sabe filosofia, porque ninguém sabe filosofia, todo mundo só finge. Os nomes dos empiristas, Aristóteles na antiguidade e David Hume aqui na modernidade. E aí veio um cara revolucionário na filosofia chamado Kant, Immanuel Kant, e elaborou uma outra corrente chamada criticismo, em que ele tenta combinar as duas coisas. Ele fala que a gente tem um tanto de ideias que são inatas, como por exemplo a moralidade do ser humano para o Kant é inata, a gente nasce um ser moral, mas existe algo externo a nós que não está dentro de nós. Então é necessário você ter experiência com o externo, para que usando isso que é interno, você racionalize e elabore o que a gente chama o conhecimento do mundo externo. O nome disso ficou criticismo. Tá, pastor, por que você está falando isso tudo? A cosmovisão nasce disso? Não. A cosmovisão seria o que vem anterior a isso. E aí, qual eu devo seguir das 3? Não interessa, tanto faz. Por que tanto faz? Porque as 3 discordam em como você apreende o conhecimento, em como você conhece alguma coisa, mas as 3 concordam em também uma coisa, de que existe você, existe eu, e existe o que é externo a nós.
existe um mundo externo. A questão é como eu apreendo esse mundo externo. Aí eles discutem. Mas que existe um externo e que existe eu e você diferente, que a gente se auto-percebe diferente do que é externo a nós, isso as três concordam. Bom, se existe o que é externo a nós, onde que está a cosmovisão? A cosmovisão seria, nesse caso, a forma em que eu interpreto aquilo que é externo a mim. Aquilo que você interpreta, como você interpreta o que é externo a você. Então vamos para a ilustração que ajuda a fixar. Suponhamos que essa cadeira seja branca. Suponhamos, ela não é não, pastor? Não sei, ela é externa. Eu sei que ela é alguma coisa. Suponhamos que seja branca mesmo, igual a gente está vendo. Só que, como é que a irmã chama? Jaqueline? Jaqueline, a irmã? Márcia e o irmão? Aislan. Podia ter escolhido um nome mais fácil aqui, né? Mas Deus tocou. Então vamos lá. Jaqueline, Márcia e Aislan. Ok. Suponhamos que eu dou um óculos de lente verde para a irmã Márcia. Eu dou um óculos de lente amarela para a irmã Jaqueline. E eu não dou um óculos. Você fica com o seu óculos. Aí. Ok? E aí, depois de vocês colocarem o óculos, sem saber que o óculos tem essas cores nas lentes, eu pergunto para a irmã Márcia: irmã, que cor é a cadeira? Ela vai me dizer: verde. E eu pergunto para a irmã Jaqueline: que cor é a cadeira? E ela vai me dizer: amarela. E eu pergunto para o irmão Aislan: que cor é a cadeira? E ele vai dizer: branca. Ora, a cadeira mudou de cor para a Márcia? Mudou de cor para a Jaqueline? Mudou de cor para a Aislan? Não. O que mudou? A lente que está no olho deles, que faz com que eles interpretem a cadeira de formas diferentes. Então pense que a cadeira é um mundo à nossa volta, o mundo aqui, tudo que existe de externo a nós. E eu tenho contato com esse tudo que existe de externo a mim. Mas por que as coisas que vejo, que interpreto, não são exatamente as mesmas coisas que a Jaqueline vê e interpreta, que a Márcia vê e interpreta, ou que o Aislan vê e interpreta? Porque nós temos lentes diferentes de interpretação dessa realidade externa a nós. Como que a gente chama essas lentes na epistemologia? Cosmovisão. Cosmovisão é a lente que a gente utiliza para interpretar tudo que está à nossa volta. E se eu estou dizendo que existe uma cosmovisão cristã, eu estou dizendo que o fato de elaborar teologia a partir de Jesus Cristo como Deus, isso aí a gente vai ver mais na frente com mais detalhe, mas o fato de fazer isso muda o jeito que eu interpreto toda a realidade e todas as coisas externas a mim. Então tem uma lente própria de quem trabalha com Jesus a partir dessa visão. Mas se o cara trabalhar com uma visão a partir de Buda, ele vai ter uma outra cosmovisão. Se ele trabalhar com uma lente aonde ele não acredite que exista um Deus, ele vai interpretar a realidade toda de uma diferente forma. E isso não tem a ver só com Deus, ou com os deuses, ou com o não Deus. Tem a ver com as nossas informações mais básicas para a interpretação das realidades. A questão, irmãos, é que mesmo sendo eu cristão e a Jaqueline cristã, é possível que a gente ainda tenha divergência de opinião. Certo? Claro, por quê? Porque essa lente não é formada só pela nossa religião.
Ela é formada por um tanto de coisa. Inclusive de experiências que nós tivemos diversas com a realidade externa a nós. Inclusive de conhecimentos que chegaram para ela e não chegaram para mim, de conhecimentos que chegaram para mim e não chegaram para ela. Certo? Então, a gente não tem lentes exatamente iguais. Mas a proposta da cosmovisão cristã é dizer o seguinte: existe um mínimo que, por mais diferente que a minha lente seja da sua, a gente deva ser capaz de afirmar em ambas as lentes sobre o externo. Pelo simples fato da gente crer que Jesus Cristo é a revelação final de Deus. E aí a gente tem que tentar descobrir que mínimo é esse. O que todos aqueles que se dizem cristãos, não no sentido religião, mas no sentido fé que Jesus Cristo é a revelação suprema e final de Deus, que todos esses então que se dizem cristãos nessa concepção, qual é o mínimo que eles creem igualzinho, independente da lente vermelha, verde, ok? Esse é o nosso desafio, tentar chegar nesse mínimo. Tentar chegar no que é compatível com essa lente. E aí, qual é a grande surpresa? É que você descobre que tem muita coisa. Tomara que não, mas... Tomara que sim, na verdade. Mas você vai falar assim, uai, eu não queria assim não. Então, não é que você estava errado ou certo, nós não vamos trabalhar nessas categorias, mas eu vou dizer que você estava incompatível com aquilo que o que se chama cristão pensa porque não casa, porque não dá certo. O que tem que ter em certos pontos para poder fazer sentido? Ok? Eu pus aí uma citação. Obrigado. É uma definição de cosmovisão do Jean-Baptiste Molière, é o autor, mas é um personagem de um livro chamado Burguês Fidalgo. O personagem é Monsieur Jourdain, é um livro francês, por isso que o nome é chatinho assim. Mas o que vale aí é a definição. E aí nós vamos trabalhar com essa definição para tentar conceituar então, finalmente, o que seria cosmovisão e explicar isso para vocês, tá? Vamos ler. Cosmovisão, vocês já têm a apostila já? Né? Cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa por uma história ou conjunto de pressuposições, que são hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Se eu leio só isso aí para você, você não entende nada. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos destrinchar essa fala toda aí e entender qual que é a definição de cosmovisão que o Jean Molière está trabalhando aí. Beleza? Passa para mim o primeiro aí, por favor. Primeiro, ele faz a seguinte definição: cosmovisão é um comprometimento. É um comprometimento. É um comprometimento porque se você tem uma lente verde, ô Márcia, e você não gostar de verde, você vai odiar essa cadeira mesmo que ela não seja verde. Porque você está vendo ela verde. E isso compromete toda a sua relação com o que é externo a você.
Do mesma forma que se você amar verde, você vai amar a cadeira por ser verde, mesmo ela não sendo verde. E isso vai gerar um comprometimento seu com essa cadeira que é externa a você, porque o jeito que você enxerga o que é externo te compromete com o externo. A questão é, o que é isso que nos compromete de tal forma? E como nos compromete? E aí ele vai dizer 3 coisas. Ele vai falar que, primeiro, envolve a mente, a intelecção, o intelecto. Então, o jeito que eu interpreto as coisas ao meu redor, o mundo ao meu redor, envolve, ou de certa forma, inclusive, determina como eu elaboro verdades e mentiras sobre o mundo lá fora. Perceba que aqui, aliás, não vou dar spoiler não, daqui a pouco eu falo sobre isso. Como eu elaboro questões e como eu elaboro valores e princípios, racionalmente falando, com o que é externo a mim. Em outras palavras, a Islã ficou bravo hoje alguma vez no dia? Ontem? Faz quanto tempo você não fica bravo, Islã? Você é um santo, Islã. Você lembra o que te deixou bravo sexta-feira? Se não puder falar, não diga. Lembrou aí? Ok. Cada um lembra o que te deixou bravo da última vez que... Se te deixou bravo, geralmente são raras pessoas que ficam bravas consigo mesmas de verdade. Geralmente você só fica bravo porque o culpado é outro. A pergunta é, por que você não matou a pessoa que te deixou bravo? Você não pegou uma faca e enfiou no peito assim? Sua resposta pode ser variada. Pode ser, por exemplo, porque você vai preso. Se não fosse, eu enfiava a faca. O problema é que eu vou preso. Ou, pode ser que você fale assim, é uma reação exagerada, ela me deixou bravo. Bastava deixar paralítico, não precisava matar. Mas pode ser que você fale, porque eu não vejo sentido em enfiar uma faca no peito de alguém. E talvez você dê essa resposta para ficar bonitinho, mas não é todo mundo que pensa isso de verdade. Porque se não tivesse a lei, talvez matasse. A questão é que alguma coisa te impulsionou, espero eu, a não ter matado. Se alguém matou, você não se encaixa nesse exemplo, claro. Mas alguma coisa te barrou de não enfiar a faca no peito de alguém, ou de não parar de conversar com alguém, ou de não fazer o mal contra alguém. É um exemplo. O que te faz agir dessa forma, se comprometer com a realidade dessa forma, é um processo de 3 dimensões diferentes. Primeiramente, um processo intelectual. Existe alguma racionalidade te dizendo que aquilo não deve ser feito, ou não só não deve, não faz sentido de ser feito por alguma razão X. Mas não é só o intelecto que te compromete com a realidade. É também uma orientação espiritual. A forma que você se percebe em ligação com o que é externo a você. E é também, e sobretudo, um processo do seu coração. Mas coração aqui, no sentido que a Bíblia trabalha, mas que a gente às vezes esquece. A gente leva coração muito para o lado sentimento, é aquele negócio, né? A gente não escolhe
ninguém manda no coração de quem a gente... Não é isso que eu estou dizendo. Coração na Bíblia Sagrada tem a ver com o centro do ser humano, aonde tudo é interpretado e aonde tudo é gerido. É onde, por exemplo, Jesus, ele não usa a palavra coração, mas é a mesmo sentido que Jesus diz que é gerado o pecado. Lembra? O pecado não é o que entra, é o que sai. Por quê? Porque o pecado nasce nesse centro do ser humano. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu deixei alguns textos sobre coração. Ó. Coração é o centro da sabedoria, é o centro das emoções, é o centro do desejo, é o centro da espiritualidade, do intelecto e por aí vai. Então, coração como elemento definidor do ser humano. Ok? Tudo que a gente faz porque tem uma razão. Por mais que você não saiba, tem. Faz porque tem uma relação espiritual. Espiritual aqui também não no sentido ainda, pelo menos, religioso da palavra. Espiritual no sentido de participação do todo, não material, né? A gente tem essa ligação com a realidade externa que a gente ainda não sabe explicar, pelo menos até aqui nesse ponto, o porquê dela. E, em terceiro, é um processo que nasce do coração. Ou seja, existe um jeito que eu estou interpretando a realidade à minha volta que compromete o meu elemento definidor, que me define. Em outras palavras, o jeito que eu me relacionar com o que é externo a mim, vai me dizer quem eu sou. Não é que vai dizer para os outros quem eu sou somente, que também vai, mas não é isso que mais te preocupa no seu inconsciente. O que mais te preocupa é que isso te diz quem você é. É aí, por exemplo, que nasce a culpa, que nasce a autoaprovação. Se eu matei alguém e ninguém descobriu, eu poderia ficar de boa, mas por que muitos vão perder o sono? Porque aquilo que ele fez diz algo para ele mesmo sobre quem ele é. É um comprometimento com a realidade. Pastor, mas então, aí você falou que tem gente que mata. Sim. E esses que matam, das duas uma, por lógica. Ou ele está indo contra a cosmovisão dele mesmo, ou seja, ele está sendo incoerente com aquilo que ele interpreta da realidade. Em outras palavras, ele pensa, ou ele nem pensa, né? Trabalha no inconsciente dele. Eu não deveria matar, mas mato mesmo assim. Ou ele tem uma cosmovisão que não só o permite, como o indica a matar. E isso não o compromete. Perceba então que eu peguei um exemplo exagerado, mas isso serve para qualquer ação que você faça, qualquer decisão que você tome. O que te fez vestir uma blusa verde é uma decisão de cosmovisão. Nem que seja para falar, não me importa a cor da blusa, isso já é cosmovisão. Porque blusas não são importantes na minha relação com o exterior, isso me compromete desse ponto. O que te fez sair de casa hoje para vir aqui é uma decisão de cosmovisão. O jeito que você dá bom dia, boa noite, se você dá bom dia ou não, boa noite ou não, é uma expressão de cosmovisão. Porque a cosmovisão é o que explica a sua relação com o externo. E do porquê que você faz o que você faz. E de onde nasce o que você faz. Por isso, ele segue dizendo que a cosmovisão é um comprometimento
e que ela não é uma história, mas ela se expressa na história. Na minha história, na sua história, na história do mundo, na história das nossas realidades. O que a gente interpreta do mundo, a gente expressa na história. Por isso, irmãos, eu quero pegar aqui, tentando mastigar o máximo para ficar mais digerível. Por isso que eu quero pegar uma questão delicada para a gente pensar. Por isso que não adianta você falar que você não é racista porque você tem um amigo preto. Porque ter um amigo preto é algo que está no controle das suas decisões que não exigem comprometimentos. Mas o que vai dizer realmente se eu e você somos racistas ou não, é aquela decisão que a gente toma pelo simples fato de estar entranhado lá na nossa cosmovisão, agir naturalmente daquele jeito. Quer um exemplo? Quando alguém fala assim, nossa, aquela menina era bonita. A tendência, por causa aqui não é o racismo pessoal, por causa de um racismo que é estrutural na nossa sociedade, né? A tendência é a gente pensar alguém branco, só se falar assim, aquela menina era bonita. Mas quando eu quero te falar que aquela menina que era bonita, por mais que eu achava bonita e que ela era preta, eu viro para você e falo assim, nossa, a menina era uma preta bonita. Por que eu tenho tanta a intenção, ou tanta necessidade de pontuar a cor da pele dessa pessoa, por mais que eu esteja falando bem? Por que quando eu falo de uma branca eu não preciso falar assim, aquela menina era uma branca bonita, basta eu falar, era uma menina bonita? O que esse vocabulário denuncia sobre nós enquanto sociedade? De que, quer queira, quer não, existe uma diferenciação ainda, imposta, em que, para falar inclusive bem, eu preciso fazer a distinção. É muito sutil, é muito difícil, inclusive, de perceber e de apontar. Sendo assim, por que eu peguei essa questão, basicamente, do racismo, e poderia pegar outras? Porque nós vamos descobrindo em nós e nas nossas cosmovisões, nessas nossas lentes de enxergar a realidade, coisas que a gente não vai gostar muito sobre nós mesmos. O jeito que a gente interpreta a realidade e que a gente não vai gostar muito sobre nós mesmos. Mas existe uma lente mínima cristã que é possível a gente, primeiro, através do intelecto, apreendê-la, que ela possui uma orientação ética e espiritual para nós, e que é possível a gente introduzir no coração e trabalhar a partir dessa cosmovisão, a partir dessa lente, a partir desse óculos, todas as realidades externas a nós. Essa história, então, que nós estamos vivendo, na verdade, isso que eu falei aqui, o exemplo do racismo, então, não é que só o Zé Renato é racista. A história é racista. E é porque a história é racista que o Zé Renato, que está dentro de uma história em que cosmovisões estão sendo trabalhadas, ele é racista, mas nem percebe que é. Da mesma forma que alguém é machista e nem percebe que é.
Da mesma forma que alguém é autoritário e nem percebe que é. Da mesma forma que alguém é grosso, mas nem percebe que é. Por que não percebe? Porque aquilo não é pontual, para ele é natural. É como se fosse, ué, não é todo mundo assim? Não, isso é a lente que você está usando. Isso é o jeito que você está interpretando a realidade, que eu estou interpretando a realidade. Mas todo mundo não pensa assim? Não. E é possível alterar essa lente? Sim, é possível. É possível colocar elementos novos nessa lente? Sim, é possível. E o principal deles é o Cristo. Quando você traz Cristo para a lente, várias coisas na forma de interpretação da sua realidade, elas têm que ser alteradas, se é que você tem um comprometimento com o Cristo. O grau de comprometimento com a cosmovisão vai ser o mesmo grau de comprometimento com a realidade que essa cosmovisão gera. Que em termos mais simples, é aquela pregação que você ouve no domingo, que os caras falam de máscaras, ou que fala de, você é uma coisa fora da igreja, outra na igreja, sabe? Ou, aqui é fácil, né? Todo mundo é honesto, todo mundo, mas lá fora dá nota fria e tal. É mais do que uma questão aqui só de pecado, não pode ou não. Não, é uma questão de falta de comprometimento com aquilo que a gente mesmo enxerga. Cosmovisão não tem a ver com isso, beleza? Então é um comprometimento, a cosmovisão é um comprometimento que a gente tem com o que é externo, que envolve o intelecto, uma orientação espiritual e o coração. E ele se expressa na história. A cosmovisão não é a história, ela se expressa na história, se expressa no tempo e espaço que a gente está percorrendo, certo? E aí, ela é composta, ou a expressão dela que é na história, é composta por pressuposições, pressupostos. Por quê? Porque não dá para cada decisão que a gente vai tomar, a gente ficar analisando cada coisa de uma cosmovisão toda. Vou ver se eu tomo água. Não, primeiramente vamos ver aqui como é que é isso. Jesus tomava água, Jesus não tomava água, como é que agia com os discípulos. Você não vai fazer isso. Para isso, para a gente conseguir transformar uma cosmovisão em ação, é necessário que a gente entenda quais são os pressupostos dessa cosmovisão. O que é dado, o que a gente vai tomar como pressuposto. Não tem que, uma vez chegou nessa decisão, não tem que ser decidido todas as vezes. Já está dado isso, é pressuposto. Isso, basicamente, é a definição de compromisso. O que é compromisso? É uma decisão que você toma uma vez para não ter que ficar tomando todo dia. Por isso que tem casamento que é compromisso e tem casamento que não é. Quem decidiu, quem trata o casamento como um compromisso, não trabalha, não estou falando se é certo ou errado de você, isso é doutrina, é outra coisa. Estou falando, ele não trabalha com a hipótese de primeira, por exemplo, do divórcio. Por quê? Porque ele já tomou uma decisão de se comprometer. Se está sendo uma hipótese, é porque está decidindo envolver-se ou não todo dia, ou estar junto ou não todo dia, então não é compromisso. Compromisso é assim, ó, eu decidi com você uma coisa, amanhã eu não preciso decidir de novo, está decidido. E a expressão da cosmovisão, para ser comprometimento, ela tem que ser compromisso. Como que ela pode ser compromisso? Ela é expressa por pressupostos. Quais são esses pressupostos? É o que a gente vai ver durante os outros encontros. Quais são os pressupostos da cosmovisão cristã? E por que eles são tão importantes?
Porque são os pressupostos, a gente trabalha primeiro a verdade, mas verdade aí não no quesito verdade que a gente diz, mas verdade no quesito de realidade e no quesito de valores. O que é inquestionável para nós agora que a gente já sabe o pressuposto? Não vamos entrar nessa discussão porque isso atinge o pressuposto. Então, por exemplo, vamos puxar alguma coisa aqui, pressuposto do cristianismo ou do Cristo. Deus é amor. É um pressuposto para nós, certo? Pressuposto. Já tá dado isso aí. Ok? Qualquer outra ação que contrarie, toque ou machuque essa afirmação, ela não deve ser nem discutida para quem carrega, claro, essa lente. Mas a gente discute. A gente relativiza, a gente modifica o pressuposto. A questão é que aqui tem dois perigos. O primeiro é esse, de relativizar o pressuposto inquestionável sobre o Cristo. Mas o outro é transformar o que não é inquestionável em inquestionável. Aí a gente vira fundamentalista, é isso. O que é o fundamentalismo? É transformar um tanto de coisa que a gente pode discutir em cosmovisão cristã. Não, isso não é cosmovisão cristã. Isso é uma perspectiva do que você pensa, mas não é cosmovisão cristã. Tem jeito de ser cristão e não pensar isso aí que você pensa. Então, isso não é pressuposto. O que é pressuposto? Que eu ou você pensando diferente qualquer coisa, mas isso a gente tem que pensar igual. Deus é amor, por exemplo. Não tem jeito, certo? A gente que é cristão trabalha com essa afirmação solene. Agora, é pressuposto que... Não sei se eu pego pesado, não vou desconstruir muito não, mas... É pressuposto, vou pegar um pouco, é pressuposto que todo mundo tenha que acreditar que a Bíblia é palavra de Deus mesmo? Não. Você vai se sentir um peixe fora d'água no meio dos cristãos e se você falar assim, eu não acredito que a Bíblia é toda a palavra de Deus, mas ainda assim é uma doutrina. O problema é que quando uma pessoa chega com uma fala dessa no nosso meio, a gente rechaça como se aquilo fosse pressuposto. Aí a gente virou fundamentalista. Não estou falando, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso não é pressuposto da cosmovisão cristã. Você vai ver o que é cosmovisão. Isso é pressuposto da doutrina cristã. É pressuposto da doutrina batista, da doutrina presbiteriana, da doutrina reformada, né? Protestante em geral, nós somos protestantes. Isso tudo, a Bíblia é a palavra de Deus, é pressuposto. Agora, cosmovisão cristã, seguidor do Cristo, existe, a pergunta que eu te faço é possível seguir a Jesus Cristo sem acreditar que a Bíblia é toda palavra de Deus? É possível. Pode ter um monte de inconsistência? Pode. Pode ter um tanto de incoerência? Pode, porque na minha visão, e creio que na de vocês também, como o testemunho do Cristo está na Bíblia, a gente fala, bom, a gente parte daí. Mas se alguém discute isso comigo, eu não trato esse alguém como, não, você é um não cristão. Não, eu trato esse alguém como, na minha opinião, você é um cristão incoerente, mas você é um cristão. Porque você procura seguir o Cristo, sem atingir os pressupostos da cosmovisão cristã. Então, perceba que ela vem anterior à própria doutrina cristã. Doutrina cristã é diferente de cosmovisão cristã. Doutrina cristã são as afirmações que nós fazemos depois de termos assumido a cosmovisão cristã e que houveram discussões entre nós que já somos todos cristãos,
Aí teve discussão entre a gente. Aí a gente falou, então aqui a gente vai ter que fazer uma separação entre a gente. Quem que pensa X, quem que pensa Y, mas todo mundo cristão. Então, nessa matéria especificamente, a gente não vai entrar em doutrina. Batiza com pouca água ou com muita água? Não sei, isso é coisa de doutrina. Isso aqui não é coisa de cosmovisão. Isso é depois da discussão, é segundo momento. Ok? Agora, a questão é a gente conseguir descobrir o que é do segundo momento, que é a doutrina, e o que é do primeiro momento, que é a cosmovisão. Certo? O que é basilar para nós. E na igreja cristã, a gente vai dizer que quando alguém rechaça um dos princípios ou valores basilares da cosmovisão cristã, a gente vai chamar de heresia. E vai rechaçar. Ou vai para a seita, esse tipo de coisa. Mas, quando há uma discordância nesse segundo momento doutrinário, a gente fala de divergência teológica, discussão teológica e tal. A questão é, o que é divergência teológica e o que é cosmovisão? Para muita gente, por exemplo, eu trouxe aqui uma questão da Bíblia que é polêmica. Tem muitos cristãos que falam, não, isso é uma questão da cosmovisão cristã. E rechaçam como não cristãos ou cristãos falsos aqueles que não acreditem nessa afirmação. Eu já sou o contrário. Eu acredito que a Bíblia é toda a palavra de Deus, tal. Mas quando alguém chega para mim e fala, ô Zé, isso é questionável, tem dúvida, não sabe. Isso quer dizer que a pessoa não é cristã? Não. Quer dizer que ela ainda não pensa da mesma forma que eu. E eu estou disposto a debater com ela, discutir com ela, conversar com ela. Às vezes eu estou disposto, às vezes também não, às vezes estou cansado. Sobre isso. Agora, tem coisas que é inquestionável? Tem. Para mim, enquanto cristão, com uma pessoa que se diz cristã. Se uma pessoa que se diz cristã virar para mim e falar assim, mas eu não acredito que Deus é amor, então aí é outra cosmovisão. Aí tocou num ponto aqui, chave, num ponto aqui que não tem como a gente aliar essas duas perspectivas como cosmovisão cristã. Tem como a gente ser amigo, tem como a gente se amar também, tem como a gente ser legal, mas não dizendo que a gente crê a partir da mesma cosmovisão, da mesma lente. Deu para entender? A dúvida então é, quais são as afirmações que compõem, os pressupostos, que compõem essa verdade, como a gente os acessa e o que é secundário nisso. Ok? Bom, descobrindo esses pressupostos, a gente ganha consciência, certo? Bom, se eu estou consciente dos pressupostos, eu não posso agir, posso, mas não devo, agir contra o pressuposto. Porque o que isso vai gerar? Uma falta de comprometimento da minha visão com a minha ação. Logo, isso gera uma inconsistência. Eu tenho a cosmovisão correta, mas ela não é consistente no meu testemunho, na minha vida, na minha ação, na minha casa, no meu trabalho. Eu penso que Deus é amor. E me digo seguidor desse Deus, mas não amo. Ora, o problema aqui é de cosmovisão? Não, a cosmovisão está certa. O problema aqui é de consistência. Então eu fico inconsistente em relação àquilo que eu mesmo acredito. Deu para entender, gente? Ok? E aí, a cosmovisão, ela então é um alicerce onde a gente constrói o resto das nossas crenças. Quais são os princípios fundamentais? Quais são as mais
em matemática, a gente fala da linguagem axioma. O que é o axioma? É a última afirmação que não tem jeito de provar. É assim e pronto. Certo? Qual que é o princípio mais fundamental que você pode tentar decompor ele, que não tem jeito de ser mais fundamental que isso? Para nós, isso é a cosmovisão cristã. E a gente tem que descobrir que pressuposições são essas. Que pressupostos são esses? Sendo que existe uma regra. Um pressuposto não pode anular outro pressuposto. Porque senão não é pressuposto, certo? Concorda? Se eu disser assim, num pressuposto, Deus é azul. Pressuposto, Deus é azul. E aí eu digo, em outro pressuposto, que Deus é transparente, um pressuposto não está anulando o outro, então nenhum dos dois é pressuposto, porque um não pode anular o outro. Para ser pressuposto, tem que ser a mais basilar das afirmações e não pode anular outra afirmação que seja considerada basilar. Por quê? No fundamento não existe hierarquia de pressuposição. Esse é mais pressuposto que o outro. Não, tudo é pressuposto. Então eles têm que ser juntos, casados. E aí a gente fala que forma um sistema. Sistema. Sistema é o conjunto das pressuposições, o conjunto dos pressupostos que formam o alicerce daquilo que cremos, pensamos, movemos, de acordo com a fala do Molière, né? O conjunto das coisas de onde nós nos movemos, existimos, pensamos, que por acaso, coincidência ou não sei se o Molière se inspirou, é muito parecida com a fala do apóstolo Paulo em Atos 17, né? Que Deus é aquele no qual nós nos movemos, pensamos e existimos. Ele aqui usa essa expressão também. Então, quais são os pressupostos inquestionáveis? É possível pensar esses pressupostos de forma diferente, eu e você? Sim, é possível. É possível. O que não é possível é a gente falar que é a mesma coisa se eles são diferentes. E aí, estava até conversando um pouco disso ali agora com o pastor Wellington, a gente chega num momento muito decisivo das nossas histórias, em que o conhecimento está muito disponível, né? Isso é bom. Mas que as pessoas elas estão construindo cosmovisões próprias. É próprio do nosso tempo, não estou falando nem que é certo ou que é errado, mas é o que está acontecendo. Cada um tem um alicerce muito diferente do outro, né? Por exemplo, a gente tem uma gama de pessoas que fala assim, eu tenho fé, eu não tenho religião, mas eu tenho fé. É estranho, né? Você tem fé em quê? Para você ter fé, você tem que ter fé em alguma coisa. Tem fé, mas não sabe no que tem fé. Que alicerce é esse que foi construído, essa sua ideia de fé? Quais são os pressupostos que você construiu isso aí? Certo? E é possível acontecer, inclusive, dentro da mesma fé, aqui e agora. Se a gente discordar aqui nas divergências teológicas, nós ainda estamos no lucro. É até legal, às vezes, discordar, dar um debate. Coríntios fala que é o que gera aprovação, né? Agora, se a gente discordar aqui, nos pressupostos, aqui vai gerar um cisma, vai gerar uma divisão. Por quê? Porque não é possível construir duas casas diferentes no mesmo alicerce. Ou a gente constrói uma, pode até ter meu quarto e seu quarto, que é aqui as discordâncias teológicas. Pode até ter a sua cozinha ali, a minha aqui, boa. Mas a casa vai ser uma só, porque é um alicerce só. O alicerce não aguenta duas casas separadas aqui.
Ou construir uma casa só, mas um lar rompido, né? Dentro de casa, é a mesma coisa. Não dá. Esse alicerce precisa ser concordante. Ou então você fala assim, vamos fazer uma casa, eu e o pastor Wellington aqui, para a gente morar em meia casa cada um, mas aí ele fala assim, eu quero o meu alicerce no tubulão de concreto. Aí eu falo, não, eu quero o meu alicerce em madeira. Então vamos construir meia casa em alicerce de madeira e meia... Dá? Não dá. Ou a gente decide, não, você pode até fazer sua casa de madeira, mas o alicerce tem que ser de tubulão aqui. O alicerce tem que ser um só. Ok? É aqui que está o ponto. E de novo, eu ainda não disse quais são as pressuposições. Eu só estou dizendo que existem pressuposições. A grande discussão é o que é pressuposição e o que não é pressuposição. O que é pressuposto para ser cristão e o que não é pressuposto. Certo? E a verdade é que quando você, aí agora eu estou sendo quase que pregação aqui, quando você vai para a vida de Jesus e olha a vida de Jesus, era muito pouco o pressuposto, era assim, né? Jesus, para considerar um seguidor dele, era assim, quase qualquer um, de tão pouco que ele exigia, tipo, é nada. E hoje, para você ser considerado um seguidor do Cristo, é tanta coisa, e por tanta gente, por tanta coisa diferente, que você não sabe se você é, se você não é. Será que eu sou? Você não consegue nem se identificar no meio da miscelânea, porque é tanta alicerce diferente. A ideia é que a gente chegue no mínimo do mínimo, e num sistema de pressuposições mínimas, mas que também precisam existir para que a gente construa em algum lugar. Que a gente parta de algum lugar. É isso que é a cosmovisão que a gente vai trabalhar. Essas são as lentes. Para encerrar a de hoje, pode passar aí? Como nós vamos montar essas pressuposições? A partir de 7 questões centrais. Nós vamos tentar responder 7 questões centrais, uma vez que você está com a lente do Cristo no seu olho, certo? Primeiro, o que é a realidade? Isso é uma questão importante. Filosófica, mas importante. E nós vamos ver no olhar do Cristo, ou no olhar da cosmovisão do Cristo, o que é a realidade. Isso é um princípio fundamental para nós. Certo? Segundo, na verdade, isso aqui que eu estou lendo não é só para a cosmovisão cristã. Se você quer entender qualquer cosmovisão, você faz as 7 perguntas, e aí você monta o sistema daquela cosmovisão. Então, por exemplo, você quer falar do ateísmo. O ateísmo é uma cosmovisão? É uma cosmovisão. Aí você fala assim, o que é a realidade para um ateu? Tem uma resposta. Aí você vai montar o sistema de pensamento em que um ateu constrói a sua... Um ateu, que eu falo, pensador, né? Não... Só que se diz ateu, não é isso? Vamos lá. Então, na cosmovisão cristã, nós vamos ver o que é a realidade, o que é real, o que é verdadeiro e externo a nós. Como que a gente sabe que isso aqui que a gente está vivendo agora não é uma ilusão, não é um sonho, não é Matrix, não é... Como que a gente sabe para nós cristãos? O que garante isso para a gente? Certo? Segundo, qual é a natureza da realidade externa? Bom, eu sei que existe algo de externo a mim, certo? Para nós cristãos, de onde veio tudo? O que é básico, necessário para a gente entender a natureza das coisas? Natureza tem a ver com qual a origem? Por exemplo, a gente tem que acreditar que foram 7 dias mesmo, tal? Não. Eu estou dando spoiler aqui. Não. Mas a gente tem que acreditar que houve um princípio em Deus? Tem. Porque senão vai tocar num ponto fundamental. Deu para entender? Aqui é cosmovisão. Aqui os 7 dias, se eles são literal, se eles são simbológicos e tal, é doutrina. É discussão é os quartinhos dentro da casa. Agora, alicerce
na questão da criação, por exemplo, da realidade externa, foi Deus. De algum jeito, tem que ter origem em Deus, porque Ele é eterno. Então, pensa. Ok? Terceiro, o que o ser humano é? É um animal? É só mais um animal? É diferente? Isso responde muito sobre cosmovisão, porque isso vai falar algo sobre mim. Então, eu já falei da realidade externa e agora eu estou falando de mim. Quarto, o que acontece a uma pessoa quando ela morre? Qual é a gente não vai procurar responder assim, ela vai para o céu em 3 tempos. Isso aí já é doutrina, entende? Qual que é o básico do básico que a gente precisa acreditar no olhar do Cristo da vida pós-morte? E quais são as possibilidades diversas que existem dentro da cosmovisão cristã disso? Certo? Quinto, por que é possível a gente conhecer alguma coisa? Por que Deus deixou possível a gente ter a noção de que eu não sou essa cadeira? Como que eu sei isso? E por que tem essa possibilidade de eu conhecer a cadeira? Tem um propósito, será nisso? Não tem? Nós vamos pensar isso. Sexto, como a gente vai saber o que é certo e o que é errado? Se a moralidade faz parte das construções, o que a cosmovisão diz para nós? É possível a gente apontar o certo e o errado e julgar o mundo? Ou não? Ou também não é possível saber o que é certo e errado e está tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo? Em último, o que significa a história humana? Que é a grande pergunta de todas, né? Por que tudo existe? Por que tudo é assim? Qual o significado disso tudo? Qual o sentido da vida, da história? O que é isso? Se a gente conseguir, e Deus queira que nós consigamos, nas 3 próximas aulas, responder basicamente, repito, eu não vou dar apesar das perguntas parecerem da gente tratar as questões doutrinais, não vou tratar isso. Isso aí eu vou deixar a bomba para o Wellington e ele fala para vocês qual é a doutrina que vocês vão seguir aqui. A questão aqui não é doutrinal, a questão é a base da base que não dá para fugir. Para falar de lente cristã. Na base da base. Se a gente vai para o céu ali, aqui, é depois, é antes, isso aí é doutrina. Agora, depois da morte, tem que ter uma vida? Talvez não seja uma questão só doutrinal, seja uma cosmovisão. Ok? Primeiro, eu não acho mais que seja possível a gente falar numa leitura histórica, social, como o Brasil, né? Brasil 2020. Na igreja, não existe a igreja para essa leitura. Existe a igreja para a leitura teológica, a igreja de Jesus que a gente não conhece, ela é invisível e tal, isso existe. Agora, quando a gente fala da igreja, como manifestação histórica, existem as igrejas, ou, para não falar a palavra igreja e ficar muito confuso, não existe mais o cristianismo. Existem os cristianismos. E esses cristianismos, alguns são diferentes, mas têm a mesma cosmovisão. Mas a gente vive um tempo, sim, aí por isso que eu te dei um sim, em que existem cristianismos, ou nomes, carregam nomes de cristianismo, gente que não tem cosmovisão cristã e que está no mesmo barco de gente que tem como se fosse a mesma coisa. E claramente não é. E está muito fácil de notar que não é. Você pode pegar, por exemplo, a questão do coronavírus, como foi tratada a questão e tal, a questão que eu dei do racismo, e resumir isso tudo em política, não política no sentido de apoiar candidato ao B, política no sentido de como se portar em sociedade, como se relacionar em sociedade. Então, quando você vê politicamente, não existe
a igreja. Existe uma parcela de igreja grande que apoia liberação do pessoal para trabalhar, tal, não sei o quê. Existe outra parcela grande de igreja que fala, não, lockdown, tal. Existe outra parcela grande que não está nem aí. Existe outra parcela grande. É um monte de parcela. Se isso tem a ver com cosmovisão ou não, na minha opinião sempre tem. Alguma coisa toca lá. Mas, eu acho que a gente dá sinais mais... Eu acho que isso já é o sinal mais claro, mais óbvio. A gente dá sinais mais sutis com o tempo, sabe? O jeito que a gente trata dinheiro, por exemplo, o jeito que a gente educa filhos, o jeito que a gente percebe e prega figuras de autoridade. Vou dar um exemplo para vocês que não vai, isso aqui eu estou falando de doutrina, nem é de cosmovisão, mas que toca lá na cosmovisão e que a gente vai ter que recorrer a ela para responder em última questão. Então você diz assim, nós cremos, por exemplo, biblicamente, por isso que é doutrina, né? Então é questão de Bíblia, que no reino de Deus, o reino todo é composto por reis e sacerdotes diante de Deus, e não existe mais intermediação humana. Isso é princípio da reforma protestante, né? Doutrina da reforma. Não existe mais intermediação humana entre os homens e Deus. Há um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. A gente chama isso de sacerdócio universal de todos os cristãos, né? Todos são sacerdotes. Isso implica diretamente, doutrinariamente falando, nem em cosmovisão, de que não existe hierarquia no reino de Deus. Ok? Mas se você pega, doutrinariamente, vários cristianismos no Brasil, existe hierarquia. Pastor é figura de autoridade na igreja. Ou apóstolo, ou obreiro, pode dar o nome que quiser. Existe autoridade. Aí o cara vai recorrer também à mesma Bíblia, é doutrina, certo? Aí ele vai falar, não, mas a Bíblia fala de autoridade é isso, é aquilo. Ok, discussão aberta, quartinho. Discussão aberta. Só que essa discussão, porque eu já fiz ela várias vezes, por isso que eu sei, ela vai acabar aqui, ó, na cosmovisão. E quando chega aqui na cosmovisão, ao meu ver, os caras que defendem a hierarquização do humano, em algum ponto, eles tocam num ponto fundamental da cosmovisão cristã, de que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Isso é um ponto central para nós, de que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver ele na frente. Mas essa discussão doutrinal, social, toca lá. A gente tem que descobrir. Por isso que a grande estratégia de debate, se você vê debates de teologia um dia, tiver essa oportunidade, e de filosofia também, mas teologia muito, qual que é a grande estratégia dos caras? Levar a discussão lá na cosmovisão, porque lá não pode ser questionado, discutido. Tem cara que faz isso de forma honesta. Tem cara que usa o argumento e a retórica para chegar lá sem ter chegado. Mas eu acho que no Brasil acontece isso, pastor. Acho que nós temos diversos cristianismos reagindo e agindo de diversas formas diferentes e contraditórias, contrárias, e em pontos principalmente doutrinários, mas que quando levados às últimas consequências, eles chegam lá. Isso não é cosmovisão, é minha opinião. Esse é a receita do poder, né? Eu só tenho o poder sobre o outro enquanto o outro não tenha o mesmo recurso que eu tenho. O dia que o outro tiver o mesmo recurso que eu tenho no que eu tenho poder, eu não tenho mais poder sobre ele. Então, se eu limito o seu recurso, você depende de mim para esse recurso.
seja ele em conhecimento, seja ele em grana, seja ele, não é assim? Aí eu exerço poder. O dia que esgotar ou que o recurso tiver igual, acabou, não é poder mais, abriu o jogo. Então, o que me parece é que às vezes tem cara que eu até concordo com o que eles pensam. Mas o motivo da discussão e da fala e da explanação e da pregação, o motivo é exercício de poder. É isso, é incompatível com o que ele mesmo está falando. Tipo assim, ele quer no fundo, exercer poder, a vaidade humana de sempre, né, de querer se impor, ele quer exercer poder através do que ele sabe. Então, quando você, é por isso que eu acho que a discussão principal aqui, eu vou dar as pressuposições, tal, não sei o quê, mas a discussão, no fundo, se você sair daqui falando assim, pastor, você falou, não aprendi nenhuma pressuposição. Não tem problema. Porque na minha cabeça, no fundo, o mínimo do mínimo, só existe uma coisa na cosmovisão cristã, que é amar Jesus de verdade. Se você amar Jesus de verdade, você vai amar o próximo como você mesmo e ponto. Que é o que Jesus falou. Mas como organização de pensamento, construção, tal, aí tem um tanto de princípio. Se você entender que tudo, na verdade, é discutível, desde que não toque o seu amor por Jesus Cristo, e o amor como fonte primária de ação na história, eu acho que o resto quase vira discutível. Não vira porque vira uma discussão à toa, nós vamos chegar sempre, aí vira aquele negócio que eu falei do compromisso. A gente vai ficar chegando sempre no mesmo pressuposto, por isso que a gente vai tratar como pressuposto. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. Não tem problema. Eu encerro aqui. Acho que a gente vive uma época que a gente precisa urgentemente recuperar conceitos que são dados como óbvios, mas não são óbvios mais. Por exemplo, se você perguntar nesse auditório aqui, olha que a gente está falando de uma comunidade saudável e tal, mas se perguntar nesse auditório aqui o que é oração, tem gente que não é só que vai falar diferente um do outro, vai falar coisa que é extremamente contrária à outra. Porque a gente não tem mais um conceito formado de oração. Ora, se não tem um conceito, quando o pregador fala oração aqui, ela entende uma coisa, ela entende outra, e todo mundo está fazendo coisas diferentes, achando que está fazendo a mesma coisa. É um conceito que, para nós, parece óbvio. Fé é um conceito que parece óbvio, mas não é óbvio mais. Então, eu acho que a gente precisa recuperar esses conceitos, sim, sem dúvida. Oremos. Jesus, obrigado por esse momento. Espero que tenha algum crescimento, né, na nossa vida, a discussão, que não seja inútil. Eu abençoo em amor essa comunidade que aqui se instala e que, mais do que o conhecimento seja grande, ainda maior seja a expressão do amor do Senhor no meio deles e através deles para o mundo lá fora. Ensina-nos a amar como Jesus amou. Ensina-nos a amar a Jesus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.